Fala, jovem espírita! Você já ouviu falar sobre mediunidade? Quer saber o que é e quais são os tipos de mediunidade que nós temos dentro do espiritismo? Então fica no vídeo de hoje que eu vou te explicar. Depois dessa vinheta maravilhosa, só para você entender de onde eu tô tirando essas coisas, qual que é a fonte. Tudo isso eu tô pegando direto no livro dos médiuns do Allan Kardec, que é o Pentateuco Espírita. Então tudo que eu falar aqui, você pode ir lá checar diretamente na fonte. Mas também para esclarecer se foi um assunto, um tema que vocês sugeriram. Então se tiver alguma outra sugestão de tema, deixa aqui nos comentários para eu poder gravar um vídeo em torno disso. E deixa o seu like, porque isso ajuda muito ao YouTube pegar o vídeo, mandar para mais pessoas. E aí eu vou ficar muito feliz com esse sorrisão no rosto. Então, bora lá pro nosso vídeo. São ao todo 9 tipos principais de mediunidade que tem no livro dos médiuns, mas só para você entender, caso você ainda não saiba, médium é aquele que faz o meio de campo entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Então ele faz justamente esse meio de campo trazendo informações, ele consegue ver o lado de lá, enfim. É sempre que acontece esse meio de campo. Mas se você for ver, então todo mundo é médium, porque todo mundo tem essa interferência do plano espiritual. Tá lá no livro dos espíritos que a gente é mais influenciado do que a gente pensa pelos amigos espirituais. Então, de certa forma, todos somos médiuns porque todos temos essa influência. Médium é aquele que faz esse meio de campo entre os dois mundos. Mas comumente se conhece como médium, mediunidade, quem tem aquela mediunidade mais ostensiva, que tem aqui esse lado mais aflorado dentro de si. E é desse tipo que a gente está trazendo aqui os tipos de mediunidade. Mas como o próprio livro dos médiuns diz, a mediunidade ela pode acontecer de diversas formas, num grau mais elevado, num grau menos elevado, mas ele elenca em 9 principais tipos, deixando claro que existem muitos tipos, mas ele fala, estes são os principais. E eu vou ler aqui para vocês os 9 tipos, depois eu vou dar uma resumida em cada um deles. O primeiro são os médiuns de efeitos físicos, depois os médiuns sensitivos ou impressionáveis, os médiuns audientes, os médiuns falantes, os médiuns videntes, os médiuns sonambúlicos, os médiuns curadores, os pneumatógrafos, difícil essa palavra, né? E depois os médiuns escreventes ou psicógrafos. Então, dito esses 9 tipos, eu vou dar uma passada agora neles, mas se ficar qualquer dúvida em algum específico, eu posso depois, de repente, gravar um vídeo específico sobre ele. Mas vamos lá. Os médiuns de efeitos físicos, como o nome sugere, é aquele que consegue criar efeitos físicos, então batidas de móveis, móveis abrindo, fechando, levitação de objetos, objetos menores, objetos maiores, consegue mexer com os objetos da casa, sabe aquele meio poltergeist, assim, coisa caindo da parede? É mais ou menos isso. Mas lembrando, mediunidade não é nada sobrenatural, não é nada de outro mundo, tudo segue as leis da natureza. É algo natural e é algo que o espiritismo estuda, não precisa ter esse olho de tipo magia ou poder ou X-Men, ainda que alguns pareçam um pouquinho. Já os médiuns sensitivos ou impressionáveis são aqueles que sentem a presença de espíritos e se tiver até mais envolvida, consegue às vezes até sentir se é um espírito bom ou se é um espírito mau. Então às vezes a pessoa sente de uma forma mais forte mesmo, formigamento nas mãos, por exemplo, é uma forma de mediunidade sensitiva. Já os médiuns audientes é aqueles que conseguem ouvir os espíritos. Às vezes é como se fosse realmente uma voz, da mesma forma que você está me ouvindo, e ela consegue repassar essa informação, ou pode ser uma voz mais interna, em que ela está ouvindo essa voz internamente e ela consegue repassar aquilo que está ouvindo. Já os médiuns falantes também pode acontecer, todas as mediunidades podem acontecer num grau mais envolvido ou menos desenvolvido. No caso dos falantes, pode o espírito, ele realmente usa as cordas vocais do médium para falar, mas o médium ele pode ter consciência daquilo que ele está falando ou simplesmente depois esquecer, não lembrar de nada daquilo que foi dito durante esses momentos aí. Jamais tivemos tanta necessidade desse pastor. Já os médiuns videntes, eles podem, como o nome sugere, ver os espíritos. Então ele pode ver um espírito numa nitidez maior, numa nitidez melhor, ou às vezes não só espírito, mas todo o ambiente que está acontecendo dentro do plano espiritual. E ela consegue ver não só com os olhos abertos, mas com os olhos fechados. O médium também vê, porque não são com os olhos da carne, mas são com os olhos da alma que permitem essa visão. Já o nosso sexto tipo, ele mistura meio que 2 efeitos aí dentro, são os médiuns sonambúlicos. Por que eu digo 2? Porque primeiro, é o próprio espírito que está agindo no corpo dele. Então sonâmbulo é aquele cara que está dormindo, mas anda, fala, faz as coisas.
mas de olho fechado, então isso demonstra que é com os olhos da alma que a pessoa está vendo e não com os olhos da carne, mas é o próprio espírito agindo no corpo. Então imagina que eu estou dormindo, seria eu, espírito, agindo sobre o meu corpo, mas dentro dos sonambúlicos também acontece de um outro espírito tá repassando informação, tá dando dicas, isso acontecendo. Para você entender essa diferença, tem um negócio que eles contam no livro dos médiuns, que a pessoa ela conseguia ajudar as pessoas nas enfermidades delas, nas doenças, então ela conseguia e dava remédios, orientava remédio e a pessoa tipo ia lá e tomava e ficava bem. Aí uma vez pediram remédio para ele, ele falou, hoje eu não consigo. Aí perguntaram, por que você não consegue? Ele falou, porque o meu anjo, peraí que eu não lembro o nome, o meu anjo doutor, ele não tá aqui comigo. Então só para você entender, ele como espírito mesmo, ele conseguia ver as enfermidades das pessoas sozinho e indicava o que tipo, onde tinha coisa errada, ele conseguia identificar onde tinha coisa errada. Mas para indicar remédio, ele não era médico. Quem indicava os remédios era um outro espírito que passava as informações e ele passava pro paciente, sei lá como que é chamar, pro assistido. Mas então acontecia isso e pode ser que no sonambúlico, eu, espírito, como eu tô livre da matéria, eu tenho ideias mais amplas, eu tô um pouco mais livre, então pode ser que eu expresse pensamentos que acordado eu não tenho, mas é porque é o meu espírito que tá mais livre, que tem ideias mais amplas, que enfim, ele não tá preso à matéria, então o conhecimento pode ser que seja mais amplo mesmo. Já o sétimo tipo são os médiuns curadores, que pode ter esse auxílio de cura por um toque, por um olhar, enfim, por um passe de repente, mas no médium curador acontece muito do magnetismo da própria pessoa auxiliar. Mas em que, então você pode falar, então isso não é mediunidade, é a própria pessoa ir lá curando. Mas é um médium sim, porque também tem todo o trabalho do plano espiritual em amplificar, por exemplo, esse magnetismo. Então seria também um trabalho conjunto, mas tem esses sétimo tipo, os médiuns curadores. Já o oitavo tipo, os médiuns pneumatógrafos, eu consegui falar direito essa palavra, felizmente, mas é quando dobra-se uma folhinha, coloca dentro de um móvel, deixa separado sem ninguém mexer, aí depois de uns minutos você pega lá 5, 10, sei lá, 45 minutos, pega e tem coisa escrita, seja um símbolo, seja um texto pequeno ou algo que nem dá para ler. Mas como que isso acontece? É a própria espiritualidade que faz aquele material que está escrito lá, faz o material para escrever na folha. Uma tinta, um carvão, qualquer tipo de tinta. Então, isso aí, você perguntar qual que é a função disso, porque é mais fácil, o médium psicógrafo, ele consegue escrever textos maiores, consegue escrever livros. A função que o próprio Kardec diz era mais o fato de mostrar que os efeitos mediúnicos aconteciam, provar os efeitos mediúnicos, do que qualquer outra coisa. Então, vocês vão ver que muitos efeitos mais ostensivos, coisas mexendo, esse tipo de mediunidade, eles são menos frequentes, porque a necessidade que tinha antigamente de provar, das pessoas acreditarem, não tem mais tanto isso. Então, os próprios tipos de mediunidade tem alguns que são menos comuns hoje em dia. E por fim, os médiuns escreventes ou psicógrafos, ele é um tema bem importante e o próprio Kardec decidiu tratar esse tipo de mediunidade num capítulo à parte. Mas escreventes e psicógrafos são aqueles tipo o Chico, sabe? Tenho certeza que você já viu o Chico com a mãozinha assim escrevendo. Esse é um médium psicógrafo e ele pode acontecer em 3 tipos. Os mecânicos, que o médium nem sabe que está escrevendo, o espírito só pega a mão dele e realmente faz com que aquilo seja escrito. Também tem os intuitivos, então são aqueles que tipo, acaba recebendo a mensagem internamente e o médium vai lá e passa para o papel. E tem aquele meio termo, semi-mecânicos, então o espírito está escrevendo com a mão dele, mas eles sabem o que está sendo escrito, não é algo totalmente passivo. Mas o Kardec, ainda dentro desse tipo de mediunidade, ainda colocou mais 2 classificações. Ele colocou os médiuns inspirados ou involuntários, que são aqueles médiuns que têm algum tipo de inspiração. E acredite, todos nós temos inspirações, a gente sempre tem algum espírito amigo querendo nos dar bons conselhos, ou outros espíritos querendo, às vezes, nos dar conselhos não tão bons, inspirações não tão boas. Então essas inspirações, elas acontecem com todo mundo. E se você tem um pouco mais de consciência de si, muitas vezes você até consegue perceber se aquele pensamento, apesar de ser algo difícil, às vezes você consegue até refletir, putz, esse tipo de pensamento
não parece que é meu de verdade, parece que está acontecendo alguma coisa aí. Mas o Kardec também coloca esse tipo, e só para finalizar, os médiuns de pressentimento, que pode ser de uma forma mais ou menos desenvolvida também, que te permite ter um vago pressentimento das coisas que vão acontecer no futuro. E a pessoa é como se fosse uma espécie de dupla vista, em que a pessoa consegue entrever, ou seja, antecipar uma coisa que vai acontecer com base nas consequências de agora. Então as ações estão... A pessoa consegue entrever o que vai acontecer no futuro com base nas ações que estão sendo tomadas agora. Então, quais vão ser as consequências? Então, isso seria um pressentimento daquilo que vai acontecer no futuro. Então, ela consegue tecer aí, ter uma filiação de acontecimentos aí que a pessoa consegue pressentir. Mas também pode acontecer de ser algum espírito dando esses sopros aí daquilo que pode acontecer. Então, nesse caso, seria uma variante aí dos médiuns inspirados. E esses foram os 9 tipos de mediunidade, mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que o meu intuito é te explicar, te trazer esse conhecimento, que não fique nenhuma dúvida sobre o espiritismo. Apesar de que até eu tenho dúvidas sobre o espiritismo, então acho que a gente ainda vai ter dúvidas sobre eles durante muito tempo. Mas deixo aqui 2 vídeos para você continuar acompanhando o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau!